Nesse vídeo eu quero te falar como você fica viciado em estudar filosofia ou assuntos difíceis, desafiadores como filosofia e como isso de fato pode transformar a sua vida. Meu nome é Vitor Ferreira Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre e isto não é filosofia. A ideia para falar sobre o vício em estudar filosofia, claro que é uma hipérbole, é um exagero, mas tem muito a ver com a mensagem que eu quero passar para você, que é como fazer do estudo da filosofia ou de qualquer outra coisa desafiadora algo que você deseja ardentemente, mesmo que você sinta dificuldades com os conceitos complexos, mesmo que você sinta dificuldade de concentração, mesmo que você sinta dificuldade de memorização, mesmo com todos esses percalços, como é que você consegue estudar assuntos desafiadores como filosofia? E eu vou utilizar aqui 3 metáforas que vieram de um encontro que eu fiz ontem, ao vivo, uma aula ao vivo que eu fiz com os meus alunos do meu clube do livro Linhagens, cujas inscrições abrem em janeiro. No momento em que eu gravo esse vídeo, as inscrições estão fechadas agora. Mas ontem eu falava sobre motivação para ler. A aula era só em torno de técnicas de como se motivar a longo prazo para ler. E aí, quando um aluno veterano, o Paulo do CAP, Paulão, se você está assistindo a esse vídeo aí, um salve para você, pegou a palavra no final da aula para fazer comentários, ele lançou a primeira metáfora, e eu quero retomar o Paulão aqui. Paulão falou assim, sabe o que me transformou em relação a estudar filosofia? E eu que sou um leigo, Paulão veio de uma área de TI, se eu não me engano, ou seja, campo de exatas, alguma coisa que não está, de fato, acostumada com filosofia propriamente dita. Foi entender que filosofia é como se fosse um mar bastante profundo. E o conhecimento que você precisa alcançar está lá no fundo. Eu queria chegar no fundo o tempo inteiro. E como eu não tinha fôlego, eu desistia de mergulhar. Quando eu entendi que eu tinha que mergulhar até onde eu podia e voltar para a superfície, e pegar um fôlego de novo, treinar meu pulmão e mergulhar de novo, e ir um pouquinho mais fundo e voltar. Isso mudou completamente, porque o erro principal de um iniciante é na principal dificuldade ou na primeira dificuldade, ele já desiste porque ele acha que ele não é feito para aquilo. Então ele sabe que o conhecimento está lá no fundo, mas ele mergulha, não consegue chegar no fundo, desiste. Quando na verdade tudo que você precisa fazer é mergulhar e continuar mergulhando. E da próxima um pouco mais profundo, e da próxima um pouco mais profundo, e da próxima um pouco mais profundo, porque aí você vai, com o tempo, paulatinamente, adquirindo fôlego, adquirindo técnica, adquirindo disposição para mergulhar mais fundo. Quando você aprende que a dificuldade é parte do caminho, você, então, muda completamente a sua vida. Outra metáfora que explica essa disposição é, por exemplo, no jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu, sou um faixa branca no momento em que eu gravo este vídeo, há um ano e pouco. E no jiu-jitsu, um faixa branca, você sabe, tem como missão primordial sobreviver aos outros. Nós não temos fôlego, nós não temos técnica, nós não temos sequer equilíbrio no corpo, muitas vezes eu pelo menos não tinha. E ali nós entramos num tatame em que, a maior parte dos casos, tem pessoas mais graduadas que nós, que já estão ali há algum tempo e que já sabem as técnicas, já têm fôlego. Muitas vezes alguém que pesa muito menos que eu consegue meio passar o carro, né? como a gíria do jiu-jitsu diz. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que continuar indo. Eu tenho que, quando o professor aplica uma técnica, fazer a técnica errado. Porque da próxima vez eu erro um pouco melhor. Eu erro um pouco melhor. Essa frase, erre sempre, mas erre sempre melhor, não é minha. Eu me esqueci do autor dessa frase, mas ela não é minha. Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Erre sempre melhor. E uma terceira metáfora, é uma metáfora que quem me deu foi o Felipe Aquino, que é outro aluno, dessa vez, do Núcleo de Formação Filosófica, embora ele também esteja no Linhagens, é o Clube do Livro. Núcleo de Formação Filosófica, caso você não conheça, é a minha escola de filosofia. Se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário fixado.
A metáfora que o Felipe aqui não me deu, que é muito interessante para você pensar em como tornar estudos desafiadores viciantes, porque você quer muito chegar lá, é uma metáfora que tem a ver com a profissão dele. O Felipe é advogado, se eu não me engano, tributarista, mas também trabalha com finanças. Ele é formado, certificado em finanças. E ele me deu a metáfora dos juros compostos. Quando você faz um investimento, você faz um aporte, né? Você deposita certa quantia, e se você depositar periodicamente, mesmo que essa quantia seja pequena, do tipo R$ 500, se você depositar por tempo suficiente e aquilo for rendendo, no primeiro ano não parece nada, no quinto ano não parece nada, no 10º ano já começa a aparecer alguma coisinha, no 20º ano já é uma fortuna milionária. Porque vai rolando juros, até que fica um montante extraordinário. Então, aprender filosofia, ou qualquer assunto desafiador, é análogo a fazer um investimento. Você vai colocando uma quantia pequena, até que quando você se dá conta, a sua visão de mundo completamente mudou. A sua vida completamente mudou, porque agora você reconhece padrões que você não reconhecia, agora você tem repertórios que você não tinha, então você assiste a filmes e entende, você assiste a séries e entende, as pessoas que você admirava dão referências que você já conhece, você lê livros desafiadores e tem mais fluência naqueles livros, você consegue não ser enganado facilmente por qualquer discurso que parece bonito, mas não é. Você já começa a reconhecer charlatões quando eles se manifestam, e antes eles só eram pessoas sábias porque falavam difícil. Então, juntando essas três metáforas, a da profundidade, mergulha até onde dá, a do jiu-jitsu, você só tem que sobreviver, e a dos juros compostos, ou seja, cada pedacinho, agora não parece nada, mas a longo prazo vai ser muita coisa, traduzem, imageticamente falando, um grande conceito de técnicas de estudos que ajudam muito a você a querer estudar com gana, sabe? Mesmo que seja difícil agora. Que é... E aqui é a dica mais preciosa de todas. Guarda isso. Sabe quando a gente acha que no estudo de um assunto, quando a gente se sente confuso, isso é sinal de que as coisas estão dando errado? Estou estudando aqui. Vamos pegar alguns filósofos mais conhecidos. Nietzsche, Schopenhauer, o pessoal gosta aí de Dostoiévski, que não é propriamente filósofo, mas é um escritor filosófico. E você está lendo um desses caras. E aí você, enquanto ouve falar sobre ele na internet, parece maravilhoso. Mas aí você decide ler um livro e não entende nada. Você fala assim, pô, não é para mim, tá vendo? Para mim mesmo é só ficar na internet. Eu nunca vou estudar isso a fundo, não. Por que é um erro isso? Porque a confusão faz parte do aprendizado genuíno, e não o contrário. Sabe quando o professor pergunta no final da aula, você entendeu o que eu falei? Aí você fala assim, entendi tudo. Olha, tem alguma coisa errada. Porque se você perguntar do professor, nem ele entende tudo que ele está falando sobre a disciplina que ele dá. Como é que você, aluno, depois de uma aula, entendeu tudo que tinha para entender? Tem alguma coisa errada. Você não entendeu tudo, obviamente. Há muita coisa para você entender ainda. Qual que é a resposta correta? Alguém tem alguma pergunta? A resposta correta é, eu tenho várias perguntas, professor, mas eu vou tentar agora articular qual que é a minha confusão. Olha, eu não entendi a passagem que o senhor fez desse tópico para esse tópico aqui, porque eu não entendi essa palavra aqui. O senhor poderia me explicar essa palavra aqui? Porque você poderia também dizer assim, professor, não entendi não. Aí o professor fala, você não entendeu o quê? Aí você fala tudo. Aí o professor, pô, então não tem nem como eu te ajudar. Você entendeu quando eu disse bom dia? Aí você fala, entendi. Então você não entendeu alguma coisa que eu falei. Articular, é isso que eu quero dizer. Articular a sua dúvida já é 80% do caminho. Articular a sua confusão já é 80% do caminho. A confusão é esperada. E quando você entende isso, não tem o que te desmotive. Porque diante da confusão, diante da dificuldade, diante da não compreensão, diante de qualquer obstáculo intelectual no seu caminho, você vai dizer assim, isso aqui é parte do caminho. Está comigo, está tudo em casa. Estou familiarizado com isso aqui. Eu só preciso mergulhar de novo. Eu só preciso me manter vivo. Só preciso depositar com constância que daqui a pouco eu vou estar dominando isso aqui de algum modo. Certo? Queria compartilhar com vocês essas três metáforas desse conselho
respeito da confusão esperada, para que você, aí sim, fique viciado em estudar. Porque você vai sentir euforia quando alguma coisa for difícil, entende? Você vai querer mais, você vai querer mais, você vai querer mais, quando você vê que você está acima da média, muito acima da média das pessoas ao seu redor. E convenhamos, das pessoas em geral. Certo? Espero que isso mude sua vida de estudo. Se você já presenciou algo parecido, por favor, coloque aqui nos comentários. Se você quiser saber como aplicar esse conhecimento de filosofia na prática, assiste a esse vídeo que eu estou colocando aqui na tela agora. É isso. Não se esqueça jamais que você é o que você pensa. Fique com Sócrates e até a próxima.